Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, então. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Germany Iluminação Externa. Isso aí. Essa é a nossa última live do ano, Cris. Então, muito bom estar aí com você. Então, agradecemos todos que estão aqui acompanhando a nossa live, o nosso conteúdo de hoje. E hoje eu estou aqui com o Cris, né, nosso especialista em desenvolvimento de produto. Cris, seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje a gente está aqui para falar do nosso projeto, né, com o Teatro Carlos Gomes. A gente vai dar alguns detalhes numéricos ali, mas o que é legal de falar é que foi muito impactante, foi um orgulho muito grande para a gente como marca poder estar presente numa obra tão importante para a cidade que leva o nome da nossa marca mãe, Blumenau Iluminação. Então acho que é muito interessante a gente ter essa oportunidade de destinar os nossos produtos a harmonizar com um projeto de um jardim que para quem não sabe, é um projeto dos anos 2000, que tinha ficado parado por muitos anos. Então a urbanista, né, Ana Rosa, trouxe esse projeto de volta e a gente complementou e engrandeceu esse projeto com um projeto de iluminação que foi incorporado junto com a parte de revitalização do jardim que foi feito ali no teatro. Então tá, Cris. Então esse projeto, né, do Teatro Carlos Gomes aí foi uma revitalização, né? Foi utilizado e doado aí mais de 458 produtos de iluminação entre as marcas Blumenau Iluminação e Germany Iluminação Externa. Para quem não conhece, o Teatro Carlos Gomes, ele fica aqui em Blumenau, Santa Catarina. É um ícone para a nossa cidade, né? A cultura aí, né? É um marco. É muito especial a gente estar presente aí neste projeto, né? E traz um bem-estar e ainda mais beleza aí com a nossa iluminação junto a este projeto, né? Que é o maior símbolo aí cultural, como eu tinha comentado antes. Toda a iluminação, então, da praça foi refeita, né? Com pontos direcionais, gerando uma cenografia aí, né? Isso. Principalmente para quem passa ali à noite, né? Trazendo um pouquinho mais de conforto e tudo mais. Temos espaços ali muito lindos para foto, né? Então é um espaço super aconchegante e a iluminação traz ainda mais esse conforto aí para essa praça, né, Cris? Isso. Fala um pouquinho como é que foi o desafio, como é que chegou isso daí para ti? Quando a gente começou a pensar nos produtos que iam ser colocados ali no ambiente, existiam duas preocupações, né? A primeira é a questão cenográfica, né? Nós precisávamos valorizar aquele jardim que estava sendo construído ali, mas também existia um ponto muito importante que era a segurança, né? Porque, afinal, é um ambiente público, noturno, né? As pessoas vão querer andar por lá e elas precisam se sentir seguras, né? Nós precisamos garantir que as pessoas vão ter não só conforto, mas também segurança. Então vocês vão notar com os produtos que nós vamos mostrar aqui hoje que eles conseguem cumprir essas duas funções, né? São produtos que eles conseguem garantir uma iluminação externa cenográfica, ou seja, a gente consegue destacar pontos de importância, direcionar a luz para pontos onde a gente entende que é mais importante, mas ao mesmo tempo eu também tenho uma preocupação com questões como fluxo luminoso, a distribuição de luz dentro do jardim. Assim a gente consegue garantir que, além da questão estética da iluminação que está sendo priorizada, também vamos garantir que as pessoas que estiverem utilizando aquele espaço público vão também se sentir seguras, porque a iluminação é eficiente nesse sentido. Exatamente, né? Segurança Segurança aí também, né? Até por ser uma praça, tem vários ícones ali, né? A gente tem um chafariz, tem escada, então tomar esse cuidado também aí de passagem e tudo mais para todo mundo que está passando por ali. Então tá, Cris. E aí a gente pode começar então a falar quais os produtos que a gente utilizou nesse projeto, né? Por que foi a sua escolha a partir desses itens que a gente vai mostrar? A Ju, inclusive, mostrou já ali, para quem não conhecia o Teatro Carlos Gomes, apresentou uma foto aí, e agora a gente vai mostrando também as fotos de cada produto que foi utilizado lá. Vamos começar então com o balizador Heibel. É isso aí? Isso, esse balizador Heibel, esse que está aqui, né? Acho que o principal ponto aqui nós tínhamos um espaço pré-definido na escada, precisávamos de um produto que se encaixasse de uma forma não tão complexa. A característica principal desse balizador é que a parte maior dele vai para dentro da parede, né? Então a gente não está, ele não é sobreposto, ele é embutido na parede. No espaço, na escadaria do teatro já havia... Já viu o espaço dele, então, para embutir, Cris? Isso, já viu o espaço para embutir, então a gente só adaptou e colocou ele nesse mesmo local
As lâmpadas que foram colocadas dentro foram muito importantes também, porque nós queríamos garantir que a escada toda ficasse muito bem iluminada. Então a gente colocou lâmpadas aqui dentro, lâmpada bulbo mesmo, tradicional. Soquete E27. Soquete E27. São lâmpadas bulbo tradicionais. Nesse caso aqui foram colocadas lâmpadas de 9 watts. Então a gente conseguia garantir uma boa iluminação, de 12 watts. Foi garantido dessa forma uma boa iluminação, uma distribuição de luz bem eficiente por todo o segmento da escada. Essa lâmpada também foi utilizada em outros locais. A gente utilizou a mesma lâmpada, né? Até comentando sobre a lâmpada. Em outras luminárias que foi necessário o uso de lâmpada, a gente também utilizou o mesmo modelo de lâmpada até para casar fluxo luminoso e algumas outras especificações. Ó, a gente está colocando na tela aí para quem está acompanhando a nossa live da Germany. Hoje a gente está falando do projeto do Teatro Carlos Gomes. A gente colocou os produtos da Germany neste projeto. E aqui está a escada, né? Então, né? Utilizado o balizador ali. E a gente também tem a opção aí, a gente colocou só do vidro jateado, né? Isso, que exatamente. Tá mostrando. Mas a gente tem a opção com a grade, né? Isso, por uma questão estética, a gente utilizou esse modelo liso, né? Com o vidro diretamente, sem a grade, mas temos as opções com grade também, né? Que cumprem a mesma função, apenas escondem um pouco mais o ponto de luz com a grade. Nesse caso, a gente decidiu deixar ele um pouco mais exposto, até para distribuir um pouco melhor a iluminação pela escada, como foi dito. Legal. Então aí ajuda a sinalizar também a questão da parte da escada, o que é muito importante, né? E é um produto que vai à lâmpada, então fácil de troca, né? Se eu quiser também utilizar outra temperatura, uma outra potência, a gente usou de 12 watts, né? Mas se quiser utilizar outra potência e tudo mais, então aí é uma dica até de produto aí para utilização nas escadas. Aí, isso foi um outro ponto pensado também, que boa parte dos produtos, os produtos maiores, a gente colocou produtos para lâmpada, para justamente facilitar. No caso do teatro, a gente está falando de novo, é um espaço público, né? Eu não posso onerar demais custo de manutenção e a gente quer que aquilo ali dure muitos anos. Os produtos são perenes o suficiente para isso. Então, caso eles tenham que dar alguma manutenção, é só trocar uma lâmpada, muito mais rápido, muito mais prático também. Eu vou mostrar ele apagado aqui. Deixa eu... Então, aqui vocês conseguem ver o efeito dele desligado, né? Que é como ele está durante o dia. Então, durante o dia ele fica dessa forma que ele está aqui, né? Então, está tudo desligado. Aqui durante o dia você vai ver apenas essa peça com a lente jateada, né? E à noite é onde ela entra em funcionamento, assim como todos os outros equipamentos da instalação do teatro. Lá a gente utilizou a cor branca, né? Aqui a gente está apresentando ele com o vidro jateado, né? Na cor preta. Isso. Mas é uma opção aí de produto, então, da Germany, esse balizador. Então, Cris, vamos mostrar um outro produto que foi utilizado também, que é o balizador Hess. Isso, né? exatamente. O que aconteceu? Quando foi feito o projeto de iluminação, existiam algumas luminárias RGB que vinham dentro dos chafarizes, né? Existiam os postes também, que a gente vai falar daqui a pouco. E num ponto específico, na primeira escadaria, porque no teatro ele tem duas escadarias, né? Uma escadaria de acesso ao jardim e uma segunda escadaria, que é a escadaria de acesso ao teatro propriamente dito. Nós precisávamos de uma iluminação complementar, alguma coisa que ajudasse a iluminação dessa escadaria que dá acesso ao jardim. Então, o balizador Hess foi escolhido por esse motivo, por dois motivos na verdade, né? Primeiro, porque ele é muito pequenininho, muito discreto, né? Então ele consegue, fica bem mimetizado, ele fica escondido, a gente não consegue dar destaque para ele, ele fica lá de uma forma bem discreta. E quando ele está funcionando, aqui dá para ver o facho de luz dele, ele garante de novo aquela mesma função que a gente falou antes de delimitar o espaço, direcionar a subida da escada, porque de novo, à noite as pessoas precisam subir com segurança, então a gente consegue garantir. E com esse efeitinho discreto dele aqui, onde o ponto de luz dele está aqui embaixo, também fica uma iluminação bem bonita à noite. Vocês conseguem ver a foto aí dele instalado na escada, onde ele foi colocado. Essa peça ela tem 2 watts de potência. 3 watts de potência, ela é IP65, que é importante falar. Então assim, essa é uma peça em LED, mas é uma peça pequena, discreta e IP65, então a ideia aqui é que ela tenha bastante durabilidade. Essa peça de fora é feita em alumínio, então ela tem bastante resistência, né,
tanto na questão do IP quanto o próprio material são duráveis. É um produto nacional, então, é um produto nacional, é legal de falar isso, é um produto com LED integrado e nacional. E não tem muito segredo, né? Eu tenho um suportezinho aqui por trás, ela é parafusada pelas laterais, então você encaixa ela aqui e parafusa ela pelas laterais e está finalizada a instalação. Legal, então. Então, esse é de LED integrado, né? Dos outros que a gente estava falando. Então, ele é aí minimalista, né? E super resistente aí por ser de alumínio, certo? Produção nacional. E também a gente tem na cor branco fosco, marrom gold e preto fosco. Foi utilizado preto ali no projeto, Foi utilizado preto, isso mesmo. Legal, então. Então, aí é o segundo produto que a gente mostrou do projeto de revitalização da praça do Teatro Carlos Gomes, tá? Agora a gente vai mostrar, então, o balizador oriental. Isso, que é esse aqui que está atrás de nós, né? Esse balizador ele foi colocado em todos os caminhos por onde se podia caminhar ao longo do jardim. E não é muito difícil de falar o porquê, né? É um produto bem clássico, né? Ele inclusive foi escolhido porque era algo parecido que estava no projeto antigo, então ele se manteve, o que também mostra um pouco de como esses produtos eles são perenes, né? Um produto que a gente já tem há bastante tempo, ele segue... segue no portfólio aí. Exatamente, segue tendo um apelo estético que é utilizado até hoje, que é esse apelo mais clássico. Essa peça aqui foi a que foi utilizada, nós colocamos, eu não lembro exatamente quantas agora, isso, a de 35, eu não lembro exatamente quantas peças foram instaladas, mas em todos os caminhos, em todos os pontos onde se precisa caminhar ao longo do jardim, foi colocado uma peça em cada canto para garantir que todo o caminho estivesse iluminado. E, de novo, como a gente incorpora nela a lâmpada, então também foram colocadas lâmpadas de 12 watts aqui, a gente consegue garantir que todo o caminho fique muito bem iluminado. Então essa peça aqui ela faz, de novo, duas funções, sempre são duas funções, né? Uma é iluminar o jardim que está para dentro, porque ela fica na ponta, próximo da calçada, né? Próximo das calçadas. A gente está até reproduzindo uma foto agora ali, apresentando uma foto com ele apagado, para mostrar também ali o jardim, como é que ele fica durante o dia também, né? E daqui a pouco a gente coloca de novo ali à noite, que fica maravilhoso, né? E realmente ajuda na iluminação e na passagem ali como caminho e acaba trazendo segurança também, igual a gente falou antes. E como eu falei, na posição em que ele está instalado, é muito interessante de falar isso porque a gente consegue garantir que eu vou ter, como eu falei, uma iluminação do jardim. Então, eu vou iluminar o jardim de uma forma eficiente, eu vou destacar o jardim que foi criado de uma forma eficiente, mas também distribuo iluminação para as calçadas, garantindo de novo que as pessoas vão ter iluminação eficiente para poder passar por ali à noite em segurança. Então ele tem um índice de proteção aí 43, IP43, né, Cris? Isso mesmo. Conta com um corpo de alumínio injetado, lente de acrílico leitoso e o soquete E27, que daí a gente pode utilizar aí uma bulba aí, né? Isso. Como a gente falou, né? De novo, é uma peça em alumínio injetado, então não há risco de desgaste ao longo do tempo, né? Porque o alumínio injetado é um material muito resistente, ela também tem pintura pó. A pintura pó é uma pintura muito difundida para produtos de área externa, porque ela tem uma resistência maior a intempéries, a ações do tempo, então ela consegue também durar mais tempo, então tem muito menos risco de, mesmo ao longo de muitos anos, essa peça descascar, ou a pintura se soltar, ou desplacar, ela não enferruja porque ela é de alumínio. Então, de novo, como a gente queria um projeto que fosse perene por muitos anos dentro do Jardim do Teatro, a gente também destacou esses produtos aqui que são indicados justamente para isso. E é legal, a gente usou de 35 centímetros de altura, esse pequeno aqui da frente, né? Mas tem outras duas alturas aí que dá para utilizar como volume aí, Nós temos esse modelo aqui com 55 centímetros e esse modelo aqui com 75 centímetros, cujas características são as mesmas, né? Então o princípio de funcionamento, desde a utilização da lâmpada, a aplicação da lâmpada, é tudo igual, o que muda é apenas a altura do balizador. Legal, então. A gente apresentou aí mais um projeto que foi utilizado no Carlos Gomes, então no Teatro Carlos Gomes, na parte de jardim aí da revitalização que foi feita, né? E não para por aí, tem mais, né, Cris? Tem muito mais coisa. Tem muita experiência lá, né? Tem o espeto, então, espeto clear, né? O espeto clear é esse modelinho aqui de 6 watts. Acho que dispensa até comentários, é um produto que ele é quase um coringa quando a gente fala desse tipo de iluminação. E onde ele foi utilizado? Tá? Ele foi utilizado em vários canteiros, então a gente queria
Quando a gente conversou ali com a Ana, que era urbanista, ela queria muito destacar, ela tinha colocado uns vasos grandes, uns canteiros grandes, sim, e tinha alguns arbustos, ela queria destacar aqueles arbustos, né? Então a gente colocou esse espeto justamente para isso. Porque, como a gente falou, ele é um espeto, então eu consigo utilizar ele diretamente na terra, eu não preciso fazer uma preparação de solo. Uma estrutura, nada do tipo. Exatamente, eu encaixo ele direto na terra. Então, basicamente, a gente levou a alimentação até ele e ele já estava pronto para ser utilizado. Então, em todos os pontos que a gente utilizou, ele fica, como ele é bem pequeno, né, ele ficou bem discreto dentro do arbusto e apenas você vê o efeito luminoso dele no arbusto. Então, dando bastante destaque para a iluminação nos arbustos com essa peça aqui. E sabe o que é legal, Cris? Trazendo isso, né? Aonde foi utilizado, com que projeto, com que a gente quis demonstrar através da utilização desse produto, é bacana que dá até ideias para quem está em casa. Claro, né? com certeza. Aonde utilizar, em que projeto eu vou destacar para utilizar o nosso espeto aí. E é interessante porque a gente sempre, quando olha para um espeto como esse, a gente imagina ele de frente para aquilo que ele quer iluminar e a iluminação apontando para ele, mas no projeto tem locais onde ele está quase dentro do arbusto, então para ficar bem escondido mesmo. E a gente até está mostrando aqui, ele aparece bem escondidinho ali, ressaltando o espaço. E é legal que ele traz, né, agrega aí a vegetação e tudo mais, né? Exatamente. Então a gente conseguiu, como a gente falou, o objetivo é que esses pontos de luz, principalmente nessa parte em específico, eles não roubassem a cena em relação à parte dos ornamentos que foram colocados ali. Então a gente queria que desse destaque para a vegetação ornamental que estava ali, então ele ficou o mais discreto possível. Isso é o mais importante. E esse é um produto aí de LED integrado, isso certo? Mesmo, 6 watts. 6 watts, temperatura de cor a gente tem dele verde, isso? 3000K, verde, 6500K. Isso aí. E IP65. Ah, legal. Importantíssimo. Bem importante ressaltar, né? IP65, então todos aqueles testes que a gente sempre fala do nosso laboratório, na nossa máquina de IP, esse produto passou por esse teste, então para certificar aí e a utilização aí no seu jardim, né? É isso aí. Tá. E ele é de ABS, né? Esse modelo é em ABS, isso mesmo. Legal, então. Então, mais um produto você conheceu aí do projeto. E agora a gente vai falar do embutido de solo, de LED com focos. Isso mesmo. Que é este modelo que está aqui, né? Nós temos, é legal até falar da família toda. Isso. Né? Então, essa família ela começa nos 4 watts, 4.8 watts, que é esse modelo aqui, passa por 10 watts e vai para 30 watts, que foi o modelo escolhido para utilizar no projeto de Carlos Gomes. O que é interessante de falar sobre esse embutido de solo é o seguinte: nós temos duas versões de ângulos, né? Uma versão com 12 graus e uma versão com 30 graus. Então ela vai depender muito da necessidade que você precisa no teu projeto. 12 graus você vai atingir um ponto mais distante, você tem uma distância de facho maior, e 30 graus você tem um facho um pouquinho mais aberto. Lá no projeto do Carlos Gomes a gente usou 3, para cada palmeira que tem lá, nós utilizamos 3 embutidos de solo de 30 graus. Por quê? Como a gente falou desde o começo, nós tínhamos que garantir uma iluminação muito eficiente. Nós estamos falando primeiro da fonte, certo? Isso. Na fonte a gente utilizou de 10 graus, tá? Que é esse aqui do meio. Então esse modelo aqui é que foi colocado ali na parte central, são, se eu não me engano, 6 embutidos de solo, apontando para o meio, iluminando a estátua que tem pontuado, o chafariz que está pontuado bem no meio ali do teatro, é iluminado com 6 peças desse embutido de 10 watts. Né? Neste caso a gente utilizou também o de 30 graus. Por quê? Com o embutido de 30 graus eu tenho um meio termo, eu tenho uma boa distância de facho, tenho uma boa abertura de facho. Então a gente consegue iluminar bem, né? Porque o objetivo ali era que a gente deixasse o chafariz totalmente iluminado. De fora a fora ele fosse iluminado em todos os lados, sem ter um facho muito direcionado. Então a gente preferiu uma abertura de 30 graus. E aí, voltando a falar do embutido que eu estava falando antes das palmeiras, né, que também foi utilizado, nesse caso foi o de 30 watts, também de 30 graus. Por quê? Nós queríamos iluminar a copa das palmeiras, que era muito importante, mas também queríamos que todo o arredor da palmeira fosse iluminado. Então em cada uma foram colocados 3 embutidos de solo. Então a gente tem ali um triângulo de embutidos de solo ao redor da palmeira, iluminando ela toda por baixo, que é onde as pessoas estão passando. Então ali eu tenho uma iluminação bem eficiente. E se olhar para cima, toda a copa também fica bem iluminada. Então a gente conseguiu fazer as duas coisas com o projeto de iluminação, utilizando os embutidos.
Foi inclusive, como a gente falou aqui, foi um produto que se repetiu, né? Foi utilizado em duas versões diferentes, locais, né? em 2 locais diferentes também. E é legal ressaltar tudo isso que tu está trazendo. A gente bota depois uma foto ali onde aparecem as palmeiras, que então não é só um produto aí que dá destaque, né? A composição de vários produtos traz aí a iluminação e apresentam o que a gente quer mostrar. Quero mostrar o caule da árvore, da palmeira e tudo mais, né? Exatamente. Então os cuidados aí que tem que tomar. E Cris, esse embutido de solo, então, ele é IP67? Isso. Então, o que significa IP67? Significa que ele pode ser utilizado tanto em ambientes úmidos com jatos d'água, mas ele também pode ficar dentro d'água. O que significa o dentro d'água? Vamos dar um exemplo lá de onde a gente está utilizando ele. Está dentro de um chafariz, né? Então eu tenho água batendo nele o dia inteiro no chafariz, né? E ele é feito para aguentar. Assim como ele também pode ficar dentro d'água. Ele só não pode ficar em água com muita pressão. Mas, por exemplo, coloquei ele no chão. A gente está, né, aqui em Blumenau nós estamos em período de chuvas, né? Tá chovendo muito, chove muito, acumula água, não tem problema. Essa lâmina de água ele é feito para suportar. Então, o IP67 garante que mesmo que ele esteja imerso em água, ele consiga também suportar. Tem a vedação, e não, né? Exatamente, não tem infiltração de água nele. Legal, então. Não deixando, então, o produto aí ainda gerando ainda mais qualidade aí, né? Não danificando esse produto. E é um produto de inox também, isso? Isso, exatamente. A peça, o bloco é em alumínio injetado, assim como outros produtos da Germany também é alumínio injetado, com uma estrutura para dissipação de calor, que a gente está falando de uma peça que ela é muito eficiente em uma peça pequena, tem uma potência de 10 ou 30 watts, é uma peça pequena, então eu tenho uma estrutura de dissipação de calor e a borda dela, a parte externa dela é com um anel de inox, então ela tem ali um fechamento com um anel de inox. Então tá, então quem acompanhou ali, eu achei super interessante também aonde foi colocado no chafariz, né? Tem uma estrutura ali, um pilarzinho, né? Uma estrutura Isso. Foi feita toda uma preparação com angulação já justamente para que o embutido aponte direto pro chafariz, e ela foi preparada já antes da colocação do embutido no local, eles já prepararam toda aquela estrutura ali pra gente. Então também aí o cuidado da preparação, o quanto é importante, né? Preparar o espaço para trazer sim aquela iluminação, né? Se tivesse só refletido ou colocado ali de qualquer forma, também não traz a iluminação que provavelmente estava no projeto aí, né? Como eficiência aí, né? Esse daqui na temperatura então, na cor quente, isso de 3000 K, né? E aí possui 2 anos de garantia. Isso mesmo. É isso que é muito legal também trazer, que é um diferencial aí da Germany Iluminação Externa. Então tá, Cris, mais alguma coisa para ressaltar desse produto para a gente ir pro próximo? Eu acho que não, eu acho que vocês viram as fotos dele aplicado, eu acho que fala por si só. É um produto, como eu falei, pequeno, né? Ele é compacto, mas ele tem uma eficiência de faixa de luz muito forte, então o ponto de iluminação focal dele realmente ele ilumina muito, né? Quem é da região ou vier do estado do Blumenau pode ver à noite e perceber o quanto a gente realmente tem uma iluminação que consegue ser... existia essa preocupação, né? Porque a gente está falando de copas muito altas lá, né? E mesmo assim a gente está falando de uma iluminação que consegue atingir essa copa da mesma forma que ela ilumina a parte de baixo. Então é realmente um produto muito eficiente para esse tipo de aplicação. Legal, então. E esse aqui era com LED integrado, que normalmente a gente estava falando de lâmpada, mas esse é um produto de LED integrado. Isso mesmo. Até pela vedação e tudo mais. Isso dele, mesmo, né? um produto muito mais durável, né? Exatamente por isso, né? A gente, como ele é IP67, ele tem uma vedação muito mais resistente, e para isso eu preciso lacrar mesmo esse produto, ele não consegue ser aberto, a gente não consegue mais abri-lo. Então ele é vedado e por isso mesmo ele tem LED integrado. Então tá. Mandando aí as suas dúvidas ainda se tiver, que a gente tem mais um tempinho, mas antes de finalizar a live, a gente vai falar do poste Guben. Isso. O poste Guben que foi talvez a grande estrela do projeto, sim, né? A gente é o produto que aparece mais quando a gente fala do projeto. Verdade, né? Cris. E o que é interessante falar desse poste, tá? Eu acho que vocês estão vendo aqui, ele tem 3 pontos para a lâmpada, né? E o que é muito interessante, que foi assim, de novo, a gente falamos de coringa, esse aqui foi o maior coringa que a gente usou no projeto. Por quê? Nós tínhamos uma preocupação muito grande de 2 coisas. Nós queríamos que todo o caminho ficasse iluminado, como já foi falado algumas vezes aqui, mas que não ficasse aquele facho de luz muito direcionado na cara de ninguém quando estivesse andando por ali. Então, a gente ajustou, todos os fachos foram ajustados manualmente. Então, depois de instalar, a gente foi um por um ajustando. Por quê? Esse é um diferencial desse poste, ele permite o ajuste do facho. Então, você pode
ajustar para onde você achar mais interessante. Até 360 graus, então Exatamente. você fazer o ajuste. Eu posso aí virar dele. ele aqui, aonde eu quiser, eu consigo ajustar a faixa de luz dele. No caso deste projeto, esse poste permite a utilização até de lâmpada par 30. No caso deste projeto, nós utilizamos a par 20 da Blumenau, que é esta daqui. Essa que vocês estão vendo aqui é a lâmpada que a gente utilizou lá, é a mesma lâmpada. Por que a gente utilizou essa lâmpada aqui? É isso mesmo que eu ia perguntar, Cris. Por que da escolha desta lâmpada? Nós queríamos porque como eu falei antes, nós queríamos uma lâmpada que iluminasse bastante. Então essa lâmpada aqui, ela tem 8 watts, ela tem 650 lumens, então ela é muito, ela realmente tem muito fluxo luminoso, ilumina muito. A par 30 a gente tinha medo que ela fosse, no caso dessa aplicação onde as pessoas iriam passar diretamente de frente para o poste, poderia ofuscar um pouquinho demais. Então a gente foi para a par 20, onde eu tenho o efeito direcional, então eu tenho faixa direcionado de luz aqui. No momento em que eu coloco, eu mexo aqui, eu consigo ter o direcionamento da faixa de luz do poste, mas sem também ofuscar ninguém que estiver passando por ali. Então, no total, eu não lembro quantos postes foram colocados agora, mas a gente colocou também em cada esquina, ou seja, em cada curva foi colocado um poste desse e a gente foi direcionando os fachos para quê? Né? São sempre pares, né? Então os postes estão colocados dos dois lados. Então a gente, por exemplo, colocava 2 fachos para um lado, um facho para o outro, para que esses 2 fachos se concentrassem num ponto que precisasse de uma iluminação com um pouco mais de distância, onde tivesse uma distância um pouco maior, e o terceiro facho fosse colocado num ponto mais próximo, onde estivesse próximo de onde as pessoas estivessem passando. Assim a gente conseguiu distribuir a luz. E como eu falei, a vantagem era, mesmo depois de instalado, a gente conseguiu ir até lá, fazer o ajuste e ajustar, por causa da característica que é muito legal desse poste de ter os fachos ajustáveis aqui, os pontos de luz articuláveis. Então são 3 spots, né, nesse poste, 3 spots articuláveis que giram aí até 360 graus, né? Soquete é 27, a gente usou a lâmpada par 20 neste projeto e é um poste aí com produção nacional, corpo então de alumínio, lente em vidro jateado e P54, é isso, né, Cris? Isso mesmo. Então ideal aí para utilização na área externa, então. Muito bom esse produto e eu acho que é o destaque realmente que tu falou, foi utilizado como destaque na iluminação aí do projeto do Teatro Carlos Gomes. A gente está aí colocando a imagem um pouco mais alta, mais aérea aí, né? Porque realmente a iluminação faz toda a diferença no projeto, né? Isso principalmente aí na área externa, né? Que a gente viu também que não só um item, né? A mistura de produtos, né? Exatamente. A escolha de vários produtos ideais, aí o cuidado que vocês tiveram também na escolha de produtos com lâmpada, que para facilitar a troca também, né? O que a gente sabe que está utilizando aí num espaço público, né? Então é muito interessante, muito importante ressaltar isso. Então tá, Cris, mais um destaque aí, alguma coisa que tu tenha a contar pra gente desse projeto, pra gente ir finalizando a live? Eu apenas reforço aquilo que a gente falou no começo. Eu acho que é legal para quem for pensar em fazer um projeto de iluminação externa que você consegue fazer as duas coisas, né? Você consegue ter um local seguro. A gente sabe que a iluminação externa ela também cumpre uma função de segurança, né? E principalmente quando a gente falou de um espaço público aqui, isso ainda é mais importante. Mas o principal, né? A iluminação ela engrandece um projeto de paisagismo, né? Eu acho que nosso objetivo principal e que foi atingido com esse projeto foi engrandecer o paisagismo que estava sendo feito ali no jardim. É um projeto de muito tempo, né? Por muitos anos se esperou por essa reforma do jardim. Quando a gente teve a oportunidade de participar foi um orgulho muito grande, justamente porque a gente sabia que podia, com os produtos da Germany, engrandecer aquilo que já era um projeto incrível. E vocês viram pelas fotos, e de novo a gente estende o convite, né? É um ambiente público, então vocês podem ir lá a hora que quiserem, quem quiser. Quem um dia for visitar Blumenau, visite a gente aqui e também dá uma passadinha por lá, exatamente. Vale super a pena. Visite o jardim, que ele realmente ficou lindo, ficou um ambiente aconchegante, as pessoas têm um local, né, público onde elas podem utilizar, se eu não me engano tem até Wi-Fi lá, tudo, então assim, é um lugar bem, ele foi pensado para chamar as pessoas para utilizarem aquele espaço, e a iluminação aconchegante ajuda nisso também. Com certeza, Cris.
Eu agradeço a tua participação, né? Falar um pouquinho desse projeto aí, dos produtos que foram utilizados da Germany aí, trazendo além de todo o conforto, beleza, igual a gente falou, mas também segurança, que é muito importante, né? O cuidado aí, o balizador por causa dos caminhos, a escada, né? Tomando esse cuidado todo, assim. Então acho que eu quero te agradecer novamente por participar dessa live. Lembrando que é a nossa última live deste ano, então a gente tem um encontro marcado agora em 2025 para falar um pouquinho mais de Germany, tá? Obrigado aí quem está assistindo e até 2025. Até lá, gente. Feliz ano novo a todos e até 2025. Tchau, tchau. Tchau, tchau.